Ela já entrou. Oi, Oi, tudo bem? tudo, e tu? Tudo jóia. Vamos chegando, né? Ah, Vamos vamos chegando. esperar Olha as, aqui. as nossas convidadas. Ah, tu sabe que eu cheguei agora correndo. Tava no consultório e não consegui fazer a minha pipoca. A primeira vez que eu não faço a pipoca. Não acredito. Primeira vez. Ó, vai providenciar uma pipoca. Oh, que Uma bom. vez só que eu fiz de manhã. A live geralmente é sempre de tarde. Agora sim? Agora tô te ouvindo. Deu uma Tá. trancadinha. Deu uma trancadinha, né? Viu aqui. E em todos os horários eu sempre fazia a pipoca e até foi sugestão durante as lives dos participantes. Eles que começaram, bem que podia ser Darly com pipoca, porque naquela época o pessoal estava bem começando a ficar em casa. E então Sim. estavam trabalhando muito, chegando assim, se conectando com essa nova situação. Então estavam trabalhando em casa, acho que faziam muita pipoca, assistiam as lives e começou nessas. Então até surgiu assim, o título Darly com pipoca veio de quem estava participando da live, assim, né? Já conversando, a gente sempre traz assuntos deste. Eu sempre procuro trazer coisas de nutrição, de comportamento e de arte, né? Arte terapia e tal. E aí tem o pessoal já Uhum. chegando, a gente espera sempre um pouquinho, assim, a gente vai se Sim. apresentando, né? Para quem não Ah, me mas eu achei conhece, legal só. saber do nome. Como que tinha surgido o Ah, nome, porque eu tava curiosa. sim, surgiu através exatamente assim dos Uhum. participantes que colocaram o nome. E foi muito engraçado que, acho que em maio, eu convidei uma nutricionista de São Paulo, a Brenda Rolim, que também é nutricionista comportamental, para Uhum. conversar. E ela fez uma experiência de Mindful Eating com a pipoca para quem estava ali Olha só, participando. que Foi legal. bem, foi bem legal mesmo, assim, foi bem interessante. E aí ficou. E destes assuntos, quando eu conversei com a Caroline Bertolino sobre autocompaixão, aí a Carol podia de manhã cedo, aí foi às 9 da manhã e ainda disse, ó, hoje é o primeiro dia que o Darly com pipoca, eu não tô trazendo a pipoca às 9 da manhã. O Vai resto ser sempre sem eu fiz. pipoca. Hã? Não, foi sem pipoca, mas, É, né? Tudo bem. aquele dia foi sem pipoca. Então tá Uhum. uma alegria, Natália, conversar contigo aqui. Te conheço desde o ano passado, quando tu organizou, né, aquele workshop já de transtornos alimentares, que tu trouxe a Karen, né? Uhum. Foi maravilhoso, assim, eu não consegui participar no segundo dia com exercício Ai, tu intuitivo. não tava no segundo dia, eu não No lembrava. segundo dia, não, eu não pude estar no segundo dia e foi super legal, né? Uhum. E depois eu segui acompanhando o teu trabalho, eu acho fantástico, né? E aí a nossa conversa hoje tem um pessoal que já tá chegando aí falando, ó, que tá com chimarrão, ou tá com Olha aqui, ó. pipoca. Sim. Eu, como vim do consultório, peguei só a água por enquanto, né? Mas a gente já vai fazer a pipoca também para conversar. Oi, Uhum. Ana. Oi, Helena. Oi, Lu. Oi, Annelise. Conhece alguém que tá por aqui, Natália? Eu conheço, deixa eu ver. A minha irmã disse que ia entrar. Aqui, ó, Ah, minha que irmã tá aí. legal. Renan, sejam bem-vindos. Ó, o Renan eu conheço também. Ó, então, nós Ai, vamos conversar obrigada. sobre esse olhar, esse comportamento novo, porque ele é um movimento novo, né, dentro do que a gente já observa, ainda mais, não sei, eu tô há 22 anos formada, então
dentro da nutrição é uma abordagem, né, nova e muito importante, muito amorosa. Eu acho que ela vem, né, colaborar com esse novo paradigma, né, com todas essas possibilidades que a gente tem de integrar, né, o ser, a mente, a emoção e por aí vai. Então, tu podia começar a te apresentar. Tá. Então, travou um pouquinho de novo, mas acho que voltou já, né? É. Tá. Então, primeiro eu queria te agradecer, Darly, pelo convite, porque eu adoro falar do meu trabalho, ainda mais com pipoca e chimarrão, né? E sentada no sofá da minha casa. Quem dera que pudesse ser sempre assim, né? É verdade. Então, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E me apresentar, né, para o pessoal que. Então, eu sou a Natália, eu sou nutricionista aqui em Porto Alegre também. E eu tenho, eu tava fazendo as contas, tu falou 22 anos de formada que tu tem, eu comecei a fazer as contas da minha formatura. Eu me formei no final de 2008, mas eu não comecei de cara trabalhando com atendimentos, assim, né? Eu comecei trabalhando primeiro em restaurante e não gostei, daí eu quis sair dessa área, daí eu fui fazer um mestrado, surgiu a oportunidade de começar, né, a ir mais para essa área. Então, enfim, a partir do mestrado daí eu comecei a atender também em alguns locais e todo mundo dizia que eu era uma nutricionista muito boazinha. Eu ouvi tu escrever isso já. Porque eu nunca quis ser aquele tipo de nutricionista que as pessoas tinham medo de ir, né? Que ficavam assim, nossa, na semana antes de ir na nutricionista, tinha que seguir ali a dieta à risca, porque senão, né, a nutricionista ia brigar. Nossa, eu não queria ser essa pessoa que ia brigar, né? Então, eu sempre tentava, assim, conhecer bastante, assim, da história da pessoa, como é que ela vivia, com quem que ela vivia, quem é que fazia comida, enfim. Eu sempre procurava conversar muito para entender todo o contexto da vida dela e o que a gente poderia ir fazendo de pequenos ajustes na alimentação. Então, por isso que o pessoal dizia que eu era muito boazinha. Mas, mesmo sendo boazinha, querendo ou não, eu passava, assim, algumas orientações que eram, assim, orientações mais não tão restritivas. boazinhas. Não, eu passava assim, eu acho que eu falava de um jeito mais querido, sabe? Sim, mas por trás... Então, por exemplo, eu lembro que uma coisa, assim, que eu fazia muito, que eu trabalhei muitos anos no serviço próprio de um plano de saúde. Então, eu recebia muitos pacientes encaminhados pelos médicos. Então, eles já vinham com a fala pronta. Assim, ai, Natália, o meu colesterol tá alto. O que o médico me mandou aqui? O que eu faço? Né? E daí, eu era assim, ai, não podemos ser radicais, né? Mas eu vou, assim, te passar uma listinha de algumas coisas que é melhor evitar. Então, eu acabava passando, né, algumas restrições. E o que eu comecei a perceber ao longo do tempo? Que as pessoas, por mais que eu fosse boazinha nas minhas orientações, as pessoas não conseguiam seguir por muito tempo cumprindo essas orientações. Então, o que acontecia? Volta e meia as pessoas voltavam para o atendimento e me diziam assim, ai, Natália, eu não sei o que aconteceu. Não consegui fazer isso que tu falou. Né? Ou consegui por alguns dias e depois não consegui mais, fiquei com muita vontade de comer esses alimentos. E até questões relacionadas ao peso mesmo também, né? As pessoas acabavam se queixando bastante, né? Ai, consegui emagrecer um pouco, mas não consigo me manter na dieta e por isso acabo engordando de novo.
E isso começou a se tornar assim tão frequente que eu pensei assim, nossa, eu acho que eu não sirvo para ser nutricionista. Eu não consigo emagrecer as pessoas. Elas não conseguem fazer o que eu digo, apesar de eu considerar assim muito fácil as coisas que eu peço para E elas eu ser fazerem, tão né? boazinha, né? E tão boazinha, né? Eu acho que então vou ter que ser carrasca, então, né? Não sei. Eu comecei a me questionar assim muito. E, inclusive, chegou Ó, um ponto. desculpa. Oh, chegou a Ficou. pipoca! Muito bem. E, inclusive, chegou um ponto que eu comecei a me questionar, assim, realmente não sirvo para ser nutricionista, vou fazer outra coisa da minha vida. Cheguei a pensar, assim, comecei a pensar, vou fazer outra faculdade, vou fazer, sei lá, vou estudar outra coisa, vou abrir um negócio, enfim. E daí eu comecei a pesquisar, assim, eu comecei a pensar, ir mais a fundo, né, nesse assunto. E a minha irmã é psicóloga. E na época que começou a surgir assim, esse monte de dúvidas, a minha irmã estava na faculdade de psicologia e a gente começou a conversar assim algumas coisas, né? O que tem por trás, né, desses comportamentos das pessoas, né, em relação à comida e tudo mais. E foi em 2015 que eu descobri que existia aqui no Brasil um movimento chamado nutrição comportamental. E eu comecei a olhar os conteúdos e tudo mais. E eu falei, gente, eu não tô louca. Olha aqui. Essas pessoas estão falando o que eu penso. Não estou sozinha. Não estou sozinha. E, nossa, e a partir de então, eu assim, acho que alguns meses adiante, assim, tinha até um congresso em São Paulo. Eu convidei uma amiga nutricionista também e falei, vamos nesse congresso, porque ela pensava, assim, bem parecido comigo. E a gente foi juntas. Nossa, eu saí daquele congresso, assim, ó, com a sensação, assim, de encontrei a minha turma. É essa nutrição que eu quero fazer. É, se for para ser nutricionista, eu quero ser É assim, para ser assim. né? E não de outro jeito. E bom, e daí desde então eu comecei a fazer vários cursos, comecei a estudar e tudo mais. E comecei a levar, né, ferramentas dessa abordagem, trazer esse olhar mais ampliado sobre a comida e sobre a pessoa que come, né? Que é bem Esse importante. protagonismo, né? Que, como eu sempre digo, né? Quando vem, tem que ser um protagonismo da pessoa que está chegando, não do nutricionista, né? Exatamente. Então, vamos dar assim, o pessoal que está chegando ainda, né? A Natália, a nutricionista comportamental. Boa tarde, Paula, Andréia, Angélica, Bárbara, Nilce. Sejam todas bem-vindas. Né? O nosso bate-papo é com a Natália, ela é nutricionista comportamental. Ela começou contando um pouco de como que ela chegou nessa jornada e como foi para ela ressignificar também a nutrição. Porque também, né, Natália, não é muito o que nos ensinam, né? Na Não, academia, né? não. Muito pelo contrário. E a gente faz essa jornada mais individual, de olhar para as pessoas por uma escolha, né? Oi, Luana. Oi, Jean. Oi, Rosélia. Tem uma galera Olha, aqui já. é Sim, bastante sim, gente aí. amados. Não, vamos lá, então, vamos seguir. Então, fala um pouco agora, assim, desse teu despertar que tu já fez, que tu já buscou, que tu começou a estudar desde 2015, né? E o que que tu traz, assim, para dentro do teu dia hoje, né? Então, eu acho que uma coisa importante que tu citou aí é que a gente escolheu, né, trabalhar com esse olhar diferenciado. E acho importante falar que não são todas as pessoas que estão prontas para passar Hum, por um acompanhamento que tenha esse olhar. E tudo também bem, acho. né? Assim, e tudo bem, não levo pro lado pessoal, Também não. né? Tem que ser, né? Porque como a gente estava falando antes,
o processo no atendimento, né, enfim, é da pessoa, a pessoa que nos procura que é o protagonista, né? A gente vai guiar a pessoa, Exatamente. né, nesse caminho. E conforme ela estiver pronta para isso. E se ela não estiver pronta, tudo bem, né? Então, eu acho legal falar isso porque muitas pessoas já vieram, quer dizer, né? Agora ninguém vem mais no consultório porque eu tô atendendo mais online. Tô atendendo só online agora, na verdade. Mas muitas pessoas já conversaram comigo, assim, uma primeira vez para entender melhor o meu trabalho. E me disseram assim, nossa, eu achei muito legal a tua proposta, mas eu sinto que eu não tô pronta. E tudo bem. E daí essas pessoas acabam voltando um tempo depois. Algumas não voltam, tudo bem, né? É. Mas acho interessante falar isso, né? Eu percebo do mesmo jeito, assim. Eu sempre digo que não é todo mundo que senta na frente, no meu sofá, na minha frente, tá disposto também a fazer essa jornada, porque eu sempre digo que a gente acaba entregando não é só um papel, né? Eu trabalho nas bases muito da antroposofia também, que levo em consideração os ciclos da vida, né? Toda uma história corporal, todo eu trago muita abordagem da psicologia junguiana para dentro, para poder entender, porque às vezes a pessoa fala uma coisa, mas ela demonstra outra completamente diferente e vice-versa. Então eu começo a tentar a ajustar um pouco mais este olhar para si e poder pensar no que realmente eu estou fazendo. Que cuidado é esse que eu estou tendo comigo? É um cuidado virtuoso, né? Ou é um cuidado mais, né? Que eu preciso me chicotear? Eu uso muito essa expressão. Eu digo que às vezes as pessoas vão mudando só a cor do chicote, né? Ele passa de preto para cor de rosa, mas ele continua sendo um chicote. Sim. Né? E a gente vai olhando para isso, construindo, eu acho, né? Não tem nada muito pronto. E aí, então, chega, né, esse universo da nutrição sem prescrição, né, Natália? Sim! Isso, na verdade, é um ponto. Tô aqui servindo meu chimarrão. É um ponto que desperta curiosidade nas pessoas, estranhamento, às vezes medo, ansiedade, né? Porque o que as pessoas estão acostumadas? A chegar na nutricionista e receber um papel Sai com o escrito, cardápio embaixo do braço. né? O cardápio e todas aquelas listinhas que nem eu dava antigamente de evite tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Sair com todo um plano de ação, né? E nessa abordagem que eu trabalho hoje, eu não faço isso. Então, isso gera um pouco de ansiedade, um pouco de medo nas pessoas, é natural, porque é uma coisa totalmente diferente do que a grande maioria das pessoas já fez até então. E o trabalho é feito muito no sentido dessa pessoa recuperar a autonomia dela para ela fazer as escolhas dela em relação à alimentação. Né? Então, por isso que não tem o papel, né, com todas as coisas escritas, os horários, as quantidades, os alimentos, né? Tu sabe que eu também já trabalhei com restaurante no início da minha carreira, assim, mas sempre o consultório paralelo desde sempre, assim, né? Uhum. Mas, e eu era responsável por 1.600 refeições e um planejamento absurdo, assim. E aí, ali eu já via que eu achava muito injusto, baseado nos preços e baseado em algum acordo feito pela empresa a determinar o cardápio de 1.600 pessoas ao meio-dia. O que essas criaturas vão comer?
Nossa, sabe? faz muito sentido isso que tu falou. Me identifiquei muito. Ali para mim já era meio complicado, assim, eu já ficava meio incomodada com isso, assim. E muitas vezes, assim, eu queria fazer determinada coisa, mas aí vinha uma lista, né, do fornecedor. Essa semana vocês vão usar tal coisa e tirem do cardápio a vagem, porque a vagem tá caríssima. Vamos supor assim. A gente sabe que tem uma questão de sustentabilidade, né, financeira por trás desses acordos, assim. Mas realmente, assim, é um lugar bem complicado de estar, porque a gente não agrada todo mundo, né? Imagina 1.600 pessoas. Eu sempre dizia que quando eles não podiam dizer para o chefe aquilo que eles pensavam, eram os dias de mais reclamação do meu cardápio. Sabe? Assim, tipo, tudo era na comida, se tava boa, tava boa. Aí nada era o suficiente, daí fazia, porque eles comiam. E se tava ruim, um falava que tava ruim, o outro também já tava ruim. Já dava um furdúncio, como a minha avó dizia, porque era uma metalúrgica, então eles já são super organizados politicamente, né? Nossa, iam quase até pra frente da empresa fazer tumulto por causa da refeição, né? Então eu sempre disse que a nutrição sempre foi um lugar assim de muita delicadeza, desde casa, né? Desde quando a gente nutre, quando tu tá grávida, teu bebê, teu filho, quando começa a amamentar e até o final da vida, né? Sim. Quando aquela pessoa já não consegue mais por ela dizer o que ela quer comer, né? Ou se ela diz, talvez ela não é escutada do que ela pode, do que ela gostaria de comer. Então, eu sempre digo, a nutrição, ela é vital, ela não é como respirar, porque a gente não aprende, né? A gente nasceu sabendo respirar, mas a gente não nasceu sabendo comer. Sim, a gente aprende, né? A gente aprende. E esse aprender, ele vem carregado dessa vida, né? Dessas histórias que cruzam. Sim. Tem muita coisa, né? Nossa, disso que tu falou aí, a gente poderia passar Fazer horas aqui. 2 lives ou 3. Muitas, né? Mas, enfim, o comer realmente é uma coisa muito complexa. E quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu me dou conta de como a nutrição que eu aprendi na faculdade e a nutrição que é praticada pela grande maioria, né, das nossas colegas, tem uma visão muito rasa, muito simplista, né? Então, come, né, isso aqui, porque isso aqui tem tais e tais nutrientes e vai te fazer bem. Tá, mas será que a pessoa gosta daquilo? Será que aquele alimento talvez não esteja associado, sei lá, a algum trauma que ela passou? Ou será que ela não tem condições financeiras de adquirir aquele Será que ela alimento? pode comprar aquilo ali, né? Né? Ou até talvez ela possa, mas no lugar que ela mora não tem para vender, né? Então nossa, é muita coisa, né? Esses são só alguns dos pontos, né, que influenciam. Então, e a gente precisa levar tudo isso em conta, né? E eu acho que uma coisa também que me chama muito a atenção é que as pessoas querem tudo para ontem. Verdade. Né, essa coisa do imediatismo, né, que eu acho que é muito fruto da sociedade que a gente vive, que é tudo muito, né, tudo muito rápido, muito acelerado, né, olha aqui, Muito eu tô aqui na minha flash. casa, tu tá aí na tua casa e a gente tá fazendo uma live aqui falando nesse momento para 14 pessoas, né? Aí as pessoas chegam na nutricionista, querem uma solução milagrosa, né? Então, e na verdade, a coisa é muito mais complexa que isso, né? Isso tudo que tu falou me fez lembrar de uma menina uma vez, há muitos anos atrás, que eu atendi. Ela era uma menina mesmo, porque ela estava terminando o ensino médio. E ela tinha a tal da formatura dela do ensino médio. E ela veio, acho que no final de novembro, no consultório. Não me lembro muito bem, assim, mas eu lembro que a questão era a rapidez mesmo. Uhum.
E aí ela sentou ali e tal pra fazer a consulta e eu me lembro que ela já me disse assim pra mim. Ela disse bem assim pra mim, nunca vou esquecer ela falar. Eu não sei o que que tu vai fazer, mas até tal data eu tenho que emagrecer. Deu vontade de mim. Sim, eu não sei o que tu vai fazer, sabe? Eu sei o que eu vou fazer. Agora, o que tu tem pra fazer é outra questão, né? Porque é justamente isso. Eu queria, em 20 dias, ela queria solucionar talvez o problema da vida dela. Sim. Né? Isso não existe. Isso é uma grande ilusão. Né? É. E muitas vezes a nutricionista que trabalha, como eu digo, né, com a realidade ou com uma abordagem diferente, muitas vezes também destrói, né, um sonho, uma ilusão, né, onde eu não quero entrar muito nessa seara. Eu quero dizer que eu vou na nutricionista também, né? E aí eu fico pipocando, né, de nutricionista, nutricionista. A gente não dá aqui para julgar ninguém, não é essa a questão, mas é uma realidade que a gente trabalha, né? E por que que a gente tem que fazer esses movimentos de olhar para quem está chegando, né? E poder fazer uma, como eu digo, né? Uma coisa mais orgânica, né? Mais individual, mais de resgate. Essa era a nossa intenção, né? A nutrição sem prescrição, ela é autonomia e resgate. Exato. Autonomia de quem? Né? Resgate do quê? A gente vai descobrir junto, porque cada um vai ter um processo que se apresenta ali. Vai ter uma fragilidade em relação à comida. Se já despertou, se já provocou uma doença ou não, já se instalou ali, seja ela emocional, psíquica, orgânica mesmo, nós vamos ter que olhar isso juntos. Sim. E tu falando agora, né, a menina aí, né, que te procurou e queria, né, uma rapidez e tal, para talvez resolver uma coisa que era um problema, né, da vida toda dela. E isso também acontece muito, né? Eu atendo mulheres que têm 30, 40 anos e que fazem dieta, e dieta, quando eu falo dieta, é dieta restrição alimentar com o objetivo único e exclusivo de perder peso, tá? Pessoas, mulheres que fazem dieta desde os 8 anos de idade, 10 anos de idade. Ou Isso é bem seja, comum. muito comum. Ou seja, elas estão, sei lá, mais de 70% da vida dela, 80% talvez, em dieta. Né? A vida dessa pessoa gira em torno da comida. A comida é a questão, assim, que mais toma conta do dia da pessoa, que mais estressa, mais preocupa, enfim. Então, como que a gente vai resolver isso da noite pro dia, né? Não é assim. É complexo, né? É profundo. Exatamente. Não é só coma isso e não coma aquilo, né? É por que que eu como isso aqui? Isso aqui me traz alguma lembrança? Tem algum sentimento envolvido, né? Isso aqui é um ritual que faz parte da minha família e eu não posso abrir mão, né? É uma coisa muito mais ampla. Então, eu acho que voltando ao que tu falou lá no início, que tu estava me perguntando lá no início, nessa nutrição sem prescrição, é muito da pessoa resgatar justamente isso, assim, peraí, de todo esse mar de informação que tem aí hoje, né, disponível sobre comida, porque é isso que acontece, né, se a pessoa quiser, ela digita ali no Google, dieta para emagrecer, ela vai ter ali milhares de opções. E como normalmente são pessoas que vivem nessa prática de dietas a vida toda, muitas já nem sabem mais o que elas gostam de comer de verdade. Verdade. As predileções, né? Uhum. O que eu gosto, o que faz sentido comer, né? Então, eu nunca vou me esquecer que uma vez eu atendi uma moça que ela me disse assim, há 2 anos, o meu café da manhã é chá verde e ovo cozido. E daí eu falei assim pra ela, tá bem, tu gosta do teu café da manhã? Ela me disse, eu odeio. Imagina, 2 anos comendo o que eu odeio todo dia de manhã. Imagina o resto do dia. Né? Coitado do vizinho que abre a porta e dá de cara com ela logo que ela sai da manhã, né? Não, pois é, mas daí sabe o que acontecia? Essa pessoa, ela tinha quadro de compulsão alimentar. Com certeza. Em algum momento,
História. Sim, porque o que que acontece? A gente, como eu costumo olhar para a pessoa que chega, como eu digo, ela chega com duas partes, como eu digo, né? Assim, resumindo, né? A parte consciente que entende esse diálogo, né? Qualquer listinha, qualquer receita, qualquer história que a gente vai contar. E existe aquela parte mais biológica, mais inconsciente, né? Que às vezes ela determina muito mais que a consciência, né? Uhum. Emerge um comportamento que a coitada da pessoa ainda nem se deu conta, né? Por que que ela repete alguma coisa, algum comportamento? Por que que ela não se consegue? Por que que ela não se dá conta, né? E isso, muitas vezes, causa uma certa frustração. Ela passa para a seara da consciência, tipo assim, como uma frustrada, eu não consigo. E às vezes não é um comportamento consciente que determina os impulsos, porque a gente é humano, nós somos homo sapiens, né? A gente vem, né, constituído dessa psique que muitas vezes ela nos puxa o tapete e a gente tem que ter muita autocompaixão e muito olhar para além do que é combinado e prescrito, como se fosse uma receita médica. Quantas Sim. vezes até o próprio médico fala, vai lá, prescreve a medicação, muitas vezes as pessoas não tomam até o final, porque elas já ficaram boas no terceiro dia, né? Uhum. Ou tem que tomar a segunda caixa, mas eu tô sem grana também, eu não vou comprar. Eu teria que tomar por 7 dias e tomo antes, ou eu nem vou atrás desse remédio, porque, tal, fulano já não sei o que, me disse que isso não adianta nada. Uhum. Então, qual é o pensamento que está por trás disso? Né? Qual é o Sim. comportamento que fala de mim quando eu penso sobre essa questão? Então, eu sempre digo, né, colocar o cliente, convidar ele para pensar sobre isso, né? Exato. Como eu sempre digo, eu ajudo a fazer mais perguntas do que eu tenho as respostas, né? Não tem resposta de um monte de coisa. Às vezes eles sabem mais do que eu de Uhum. receita, de não sei o quê, Sim. sabe? Porque eu não sei, eu não fiz tantas jornadas, eu não bati em tantas portas de nutricionistas como eles bateram, como eles já Sim. foram, né? Eles não ouviram. Eu sei de um lado, eu tô de um lado, eles estão do outro, né? Uhum. Então eu preciso olhar para isso. Uhum. Não faço assim muitas também. Eu escuto bastante, acho que nem esses dias eu tava vendo, passando também no Instagram e tal. E até eu fiquei assim, com uma sensação de até medo, assim, quando eu olhei aquilo. Panquecas cetogênicas. Aquilo me parecia um negócio meio que comida da NASA, sabe? Sim. Uhum. Cara, cetogênese, cetose, pra mim é um processo do corpo, né? Botou isso na panqueca já. Eu já fiquei pensando, é a panqueca que vai produzir uma cetogênese, o que é isso? Sabe? E as pessoas às vezes acham que isso é muito legal e saem fazendo e comprando. E eu não sei se o corpo de todo mundo tá preparado para fazer isso, É que é né? a solução rápida, né, Darly? A Exatamente. promessa da solução rápida, né? É, Que no fim das contas é o que acaba frustrando a maioria das pessoas, né? sim. E aí eu volto, parece que as pessoas voltam, elas têm a sensação que elas têm que voltar lá pro fim da fila, Uhum. Tipo, né? foi tudo por água Lembra? abaixo. Quando tava no colégio, assim, a professora organizava as filas e o mais bonitinho, o mais comportadinho vinha pra frente, o mais bagunçado ia lá pra trás. Puta, que Uhum. sensação chata, né? Ser mandado lá pra trás da fila. Uhum. Vai tudo Né? de novo. E aí, a sensação que eu vejo as pessoas falarem assim, putz, eu tô aqui de novo, tô tentando meu não sei o quê, né? E eu É. sempre digo, vamos olhar para isso tudo e ressignificar essa história com a comida. Eu sempre digo assim, eu não tenho como voltar atrás e apagar tudo que aconteceu contigo em relação aos teus traumas com a comida ou todas as coisas que te disseram, né? Sobre o teu corpo, sobre como que tu faz, se tu tem sucesso, como se as pessoas me dissem o sucesso das pessoas também por isso, né? Uhum. Como tu tem força de vontade, como tu consegue. Eu não consigo, daí quem não consegue ficar longe do seu bombom por uma semana é, A é pessoa mais taxado como fraca do mundo, a mais né? fraca do mundo. Exato. E isso que tu falou, né, da força de vontade, eu falo muito para as pessoas que
que chegam, me procuram falando isso, né? Que não tem força de vontade e tal. Eu começo a questionar a pessoa, né? A respeito do histórico dela, né? Com a alimentação e prática de dietas. E eu começo a apontar para a pessoa, na história dela, como ela teve força de vontade. Como ela foi persistente. Porque por muitas vezes ela insistiu numa coisa que já não tinha dado certo. Então, na verdade, essas pessoas, elas têm muita força de vontade, né? Elas só, na verdade, desconhecem uma outra maneira de fazer, né? E por É isso verdade. acabam repetindo, né? Natália, eu preciso dar oi também para umas pessoas que estão chegando agora, Claro. para Rosa, para Yara. Que prazer ter vocês aqui também hoje de tarde conversando sobre isso. E uma questão que a gente está falando agora, Natália, que eu acho muito, muito, muito importante é olhar para essa pessoa, né, e mostrar para ela, né, o seu lugar de construir a sua saúde, ainda mais num tempo que a gente está vivendo hoje, né, que os medos estão instalados, né, de muita receita também de imunidade, não sei o que. Isso é uma construção. Shots de imunidade. Isso é uma construção que vem, né, do olhar para tudo, né, da forma como eu como, que tipo de alimentos, né? Eu trabalho muito com uma alimentação mais simples, assim, sem muita, né, muitas invenções e tal, porque eu acho que essa simplicidade, ela fala de todo mundo, né? Assim, do arroz, do feijão, né? Da salada, da fruta, da água, enfim, sem colocar assim, muitos empecilhos, né? Eu acho isso bem importante, né? Da gente tornar o ato simples, né? Porque... Pode falar. Pode falar. Porque às vezes eu vejo assim, muito, parece que, né, muita... tem que enfeitar, parece que colocar dificuldades, parecia que tornava o teu trabalho diferenciado, né? E às vezes as pessoas compram essa ideia, esse programa, né? Mais assim, de que tem que ser assim para dar certo, né? Eu acho que eu chamo isso de gourmetização da nutrição. Pois é. Né? Que, na verdade, acaba... Muitas pessoas já me relataram isso, assim, nossa, eu evito ir na nutricionista, porque ela me dá umas receitas de umas coisas que eu nunca comi na vida, que eu não sei nem a cara daquele alimento, não sei nem onde conseguir, né? Ou então que eu tenho que ir pro supermercado depois da consulta com uma lista de compras enorme embaixo do braço. Sim. Né? E que são coisas que eu nem sei usar. E, enfim, o que eu mais eu escuto era justamente isso, assim, dos potes de não sei o que vencerem, né? Porque não faz parte da vida dela comer aquilo ali, né? Exato. E às vezes as pessoas chegavam pra mim e diziam assim, Darlene, pelo amor de Deus, tu não vai me tirar meu café com leite, né? Eu, como assim? Café com leite, tu acha que eu vou te tirar? Sabe, assim? É muito complicado. Ou feijão. O feijão também. Feijão. Né? E daí eu sempre digo assim, não, gente, assim, ó, eu não vou tirar nada de ninguém, né? Isso. Até porque quando tu vai comer, eu não tô contigo, eu não tô em contato com o teu estômago, com as tuas emoções, né? Com como tu tá te sentindo naquele dia, com a tua fome, só tu que sabe isso. É verdade. Então eu não tenho como ficar decidindo isso por ti, né? Quem escolhe é tu. E as pessoas ficam assim, como assim? Não sei fazer isso. Essa autonomia que eu gosto, claro, como eu digo, a palavra do momento seria o empoderamento também, né? Mas eu gosto muito de falar mais de autonomia do que empoderamento. Né? Mas porque muito tempo as pessoas começaram assim, acho que quando deu o boom de nutricionista. A minha nutricionista, meu médico disse que eu não posso. Minha nutricionista disse que eu posso. Ou então muitos relatos assim, de assim, a pessoa tá lá comendo que eu prescrevi e tal, ajudei ela a construir. E as pessoas na família, as pessoas me dizem assim, as pessoas me olham com uma estranheza, assim, mas tu pode comer isso? Porque na cabeça das outras pessoas, quem tá de dieta não vai comer nada. Né? E uma coisa que é muito importante, eu acho que é uma relação, é um vínculo de verdade.
sabe? Teve umas 3 semanas atrás, com uma paciente, assim, comigo, que ela já tá há um tempo, desde o ano passado, eu perguntei pra ela, assim, uma coisa, eu disse assim, fulana, como que é pra ti ter esse espaço que tu pode estar falando verdadeiramente o que tu comeu? E ela me disse assim, é libertador, porque eu passei a minha vida mentindo o meu peso para os meus pais, o que eu comia para nutricionista, e sempre um enrolando, sabe? Uma coisa assim, meio... Por que não poder falar a verdade? É aquilo que eu falei no início, né? O profissional que desperta medo nas pessoas, E a né? verdade, ela só floresce num campo seguro. Então, eu só vou mentir para a nutricionista se eu tenho medo dela, do que ela vai fazer, do que ela vai me dizer, né? Do que Então, ela eu tô vai me colocando... cortar a partir daquilo, né? E o peso, se eu emagreci, se eu não emagreci, eu tenho que chegar em casa e prestar conta para aquele que está pagando a minha consulta. Mas tu emagreceu só meio quilo? Às vezes só meio quilo para uma pessoa é muita coisa. É um passo gigantesco, né? Então, isso é doloroso. Eu entendo, sou muito empática com esse sofrimento, assim, que eles trazem o tempo inteiro, né? E eu acho que isso é uma das coisas que faz o nosso trabalho ser diferente, né? Porque a gente quer entender aquela pessoa, né? Quem ela é, o contexto que ela está inserida, né? Porque tem tudo isso, vem todas essas cobranças, esses medos. E quando a pessoa se sente acolhida, é que ela consegue realmente falar a verdade, né? Ai, comi tal coisa, né? Enfim. E daí a gente consegue verdadeiramente ajudar. Né? E fora aquela, assim, né? Que tu deve escutar também, que eu escuto muito. Tipo assim, ai, Davi, eu tava até pensando em desmarcar hoje. Porque eu não emagreci, eu não queria vir. Eu sempre digo, mas é aí que tu precisa vir, é aí que a gente precisa conversar, sabe? Pra gente olhar pra isso também, não é só parabéns, né? Não é só sucesso, só vem mostrar o sucesso, só vem mostrar quando deu certo e quando não deu certo. Por que não deu certo? Vamos conversar sobre isso. Nossa, esse assunto do peso daria, só o assunto do peso daria umas 5 lives. Mas assim, tanto que tem uma coisa que eu acho que eu não cheguei a te comentar, mas vou contar aqui. No meu consultório, eu não tenho balança. Sim. E eu sempre falo muito para as pessoas que o peso, ele é uma das informações, né, sobre a saúde daquela pessoa. E não a mais importante. Então, não é que eu não fale sobre o peso, óbvio, eu falo, até porque as pessoas, né, trazem muito isso e a comida... A gente tem que falar, mas a gente tem também, que falar. como eu digo, a gente tem que ensinar a falar. A gente tem que ensinar qual é o lugar deste peso. Exato. Então, quando eu digo para a pessoa que não tem aquela avaliação física clássica da nutricionista, né, das dobras, das medições, as pessoas derretem no meu sofazinho e dizem, ai, graças a Deus. Tem muitas pessoas que a partir daí elas me dizem assim, não, peraí, eu não tô mais escutando nada que tu tá falando. Eu parei na parte que a gente não vai pesar. Sim. Tanto que o peso é um peso para elas, né? Já faz muito tempo, assim, acho que desde 2015, que o meu consultório, ele não tem a balança física também, tá? Eu tenho uma balança que eu carrego comigo e ela tá sempre do meu lado. E eu tenho pacientes que eles não querem se pesar. E eu, ok, eu ofereço. Como que tu te relaciona? Tu tem em casa? Como que é? Como que é pra ti eu te falar? Vamos se pesar? O que isso gera em ti? E tem pessoas, eu tive uma paciente, eu achava o máximo ela. Porque ela é policial civil
de uma delegacia de homicídios. Nossa. Ela passa dando tiro, ela passa correndo atrás de traficante, de não sei o quê, de não sei o quê. Quando era a hora de se pesar, ela tinha um troço. E eu dizia sempre pra ela, eu disse assim, mas tu faz tanta coisa. Pior que a balança pra ti é pior do que enfrentar, entrar num tiroteio. Uhum. E realmente, assim, ela começava a ficar nervosa. Eu disse assim pra ela, não precisa ficar nervosa. A gente vai ressignificar isso aí. Pode ser importante ou não pode ser importante. E como ela usava um uniforme, também muito com tecido, assim, de calça, de colete, com prova de bala, sei lá o que que era. Eu disse assim, vamos pelas tuas roupas, sabe? São umas roupas que não são roupas de ginástica, não são roupas, são roupas muito estruturadas, né? Que a partir daí, a tua movimentação, se tu tem que te atirar, pular um muro, fazer o quê, sei lá o que tu tem que fazer. Ficar 5 horas num banhado. Vamos falar sobre isso, como que o teu corpo, né? Reage a isso tudo, né? E como que tu fica leve, mais ágil, mais sonolenta, mais não sei o quê. Mas é muito difícil fazer essa construção. A gente não faz essa construção em 2, 3 consultas que as pessoas entendem que isso não é importante. Às vezes demora mais de anos para as pessoas entenderem. A vida toda, eu diria. É. Porque a gente vê... Não quero ser pessimista. Eu quis ser um pouquinho mais otimista, Natália. Não, mas sabe por quê? Esse é um assunto que me interessa muito, assim. Nossa, até atualmente eu tô fazendo um curso sobre isso. E porque a gente vive num contexto, numa sociedade que valoriza muito essa questão. Então, por isso que eu digo uma vida toda, né? Porque pode ser que a gente consiga estabelecer uma relação assim um pouco mais tranquila com isso, do peso, do se pesar e tudo mais. Mas a gente vive numa sociedade que os padrões de beleza são assim massacrantes. Então, massacrantes. Pode ser que em algum momento essa relação ela volte a piorar um pouco, né? Mas é importante a gente resgatar aquilo e saber assim, não, né? Não é bem assim e tal, e tentar ir ressignificando, né? Então acho que é uma eterna ressignificação. Sim, a gente tem que estar sempre, como eu sempre, dá 2 passos para frente, 5 para trás, aí dá mais 2, e aí vai e volta, quando a gente acha que tá tudo bem, que a gente pode avançar um degrau num outro patamar de consciência, a gente viu que aquela base ainda não tá bem sólida. Exatamente. Né? E eu acho que aí a autocompaixão, né? É muito importante, né? Oi? Aí, nesse ponto, a autocompaixão também é muito importante. Muito. Né? A gente se acolher nesse processo. E eu acho que uma das coisas mais assim, que mais me chama a atenção, que as pessoas relatam, assim, quando já estão há algum tempo em acompanhamento, elas me diziam assim, nossa, como olhar para minha relação com a comida impactou em outras áreas da minha vida. Com certeza. Eu também percebo isso. Né? Porque as pessoas acabam percebendo, inclusive tem uma autora que eu gosto muito, que ela fala que a nossa relação com a comida é um microcosmos da nossa relação com a vida, né? Com as coisas, né? Com certeza. E de fato, a gente vê isso, né, acontecendo. É bem assim, é bem... Porque isso fala do materno, fala das relações construídas, né? Fala do nosso lugar de escuta, do quanto a gente é acolhido, né? Enquanto pessoa sem uma imagem, né? Física por trás disso, né? Nenhuma performance e tal, né? É muito... eu vejo assim, é tentar humanizar uma coisa que me parece, não sei se eu vou usar a palavra certa, sabe? Porque às vezes a palavra me falta em alguns momentos. Parece que teve uma coisa assim, bom, tá todo mundo querendo, né? Onde todo mundo queria determinado conduta de trabalho, todas as nutricionistas começaram a seguir determinadas... E aí tava todo mundo fazendo a mesma coisa, só que as pessoas estavam sofrendo, né? E aí, então, quando a gente sai deste lugar de todo mundo, né?
A gente se estranha, as pessoas se estranham, a gente fica pensando muito, assim. Eu vejo agora num processo mais ainda, Natália. Eu tô tentando colocar um pouco mais até a espiritualidade dentro do trabalho. E eu vejo que isso, assim, as pessoas falam assim, tipo, o que essa mulher tá fazendo, sabe? O que ela... Uhum. Afinal de contas, o que ela é? Exatamente. O que ela pensa que ela é? Então, assim, a gente também passa por esses questionamentos, mas é muito baseado, eu acho, assim, do que a gente acompanha, do que a gente acredita enquanto propósito, né? Deixa eu, olha só, te dizer. Agora é 5h20, a gente tem mais 10 minutos, que tem aquela coisa do Instagram, tirar a gente do ar. Que então, assim, corta tudo. Vamos abrir para se alguém tiver alguma pergunta e quiser colocar alguma questão aqui para a gente poder tentar ajudar, enfim. Dali, eu vi que... Oi. Não, eu só ia comentar que eu tinha visto que há um tempo atrás uma pessoa tinha colocado ali alguma questão a respeito de coisas sem glúten. Aqui? Uhum. Deixa eu ver se eu acho. Também vou tentar olhar aqui. Ó. A Luciane. Ela falou, e ainda tem a questão do sem glúten, sem lactose. Importante para quem tem intolerância ou alergia, né? Mas parece que se for sem glúten é liberado. Propaganda enganosa muitas vezes. Sim. Voltando àquela questão que tu colocou ali do café da manhã da tua paciente, que era há 2 anos chá verde ovo. Uma vez eu atendi uma moça que ela me disse assim... Eu faço todas as minhas... Ela tinha cortado o pão e ela estava usando só tapioca há muito tempo também, há mais de 1 ano. E ela me disse que fazia todas as tapiocas para ela comer de manhã. Num dia específico, ela fazia todas para a semana inteira. E ela ia pegando aquela tapioca durante a semana para comer. Aí eu fiquei pensando assim, não, tu pode voltar a comer teu pão. Né? Eu fiquei imaginando ela fazendo a tapioca no domingo e na quinta-feira ela comendo a tapioca que ela fez no domingo. Que textura tinha isso, será, né? Pois então, daí a gente começa a comer uma coisa que a gente nem tá gostando mais, a gente não tá mais saboreando, porque a gente acredita que aquilo ali vai emagrecer, né? Sim. E aí eu começo a me desconectar do real sabor da comida, das coisas e do valor que isso tem. Porque se fosse só por uma mera combinação de nutrientes, a gente poderia comer ração. Ou tomar cápsulas. Né? A gente não precisaria do alimento. Dos sentidos, né? E das memórias e de tudo mais, né? O quanto se banalizou de fato comer, né? Exato. E eu acho que é um resgate muito disso, né? De olhar para isso, resgatar esse olhar mais ampliado sobre o comer. É verdade. Onde tem espaço para tudo. E primeiro, às vezes, a gente tem que plantar essa semente dessa possibilidade, desse novo olhar, né? Porque é bem isso, assim, as pessoas estão muito acostumadas a caminhar por uma seara completamente diferente, né? Mais punitiva, mais restritiva, que se aquilo ali, se não for daquele jeito, não vai ter resultado, né? Porque E não é assim, né? Sabe aquela música, o que eu vou fazer com essa tal liberdade? É assim que muitas pessoas se sentem no início, né? Não vou mais esquecer disso, tá? Eu sempre dou de exemplo, assim, o que eu vou fazer com essa tal liberdade? Porque as pessoas não estão acostumadas a ter liberdade para comer, né? Exatamente. Então a gente ajuda a resgatar isso. Exatamente. Esses dias eu assisti uma aula de nutrição de conforto. E para mim foi a gente comentou aquele dia, lembra? Lembro. Aquilo para mim foi assim um marco no meu ouvido, sabe? Porque eu disse assim, quem tá em cuidados paliativos, resumindo aqui, né? A Natália a gente já conversou sobre isso. Quem tá em cuidados paliativos, a pessoa que tá em cuidados paliativos, muitas vezes ela vai ter o comer um pouco diferente, assim, ela não vai conseguir comer, ou não vai querer comer, enfim, por várias questões,
deste momento da vida dela, que é da trajetória para onde ela está se encaminhando, né? Então, a família, ela fica muito preocupada, né? Se a pessoa come, se a pessoa não come. Então, querem passar sonda e fazer 1000 abordagens, muitas vezes, que as pessoas não vai ser mais preciso. O médico vai dizer, vocês só vão gastar, a pessoa vai entrar em sofrimento. E quando eles chegam para essa pessoa e perguntam, né, de que forma a nutricionista, a fono, o médico poderiam, né, fazer, o que a senhora gostaria de comer, ou o senhor gostaria de comer nesse momento, para trazer conforto, né, que seja o cheiro, que só coloque na boca. Não vai comer um prato cheio daquilo ali. E a minha preocupação é que assim, as pessoas estão cortando tanta coisa, sabe? Estão se distanciando tanto da comida, que se um dia chegar lá no final da vida e elas forem perguntar para elas o que a senhora gosta de comer, o que a senhora quer comer, eu não sei o que as pessoas vão responder. Normalmente eu pergunto para as pessoas, qual é a tua comida preferida? Não foi uma, nem duas que já me deram essa resposta. Nem sei mais. Elas me olham e me dizem assim, não sei. Eu tenho comido só o que me mandam. Não sei. E eu acho que é importante, antes que termine o tempo o Instagram nos tire, falar que não é porque não tem prescrição que a pessoa não vai estar se cuidando. A pessoa não precisa estar se restringindo para se cuidar, né? Então, na verdade, a pessoa tem que resgatar essa autonomia e ver o que faz sentido para ela, né? Dentro daquelas coisas que ela se sente bem comendo, né? Não é sair comendo a la louca como se não houvesse amanhã. Porque vai ter, né? Eu sempre digo, né? Tudo é uma escolha, né? Tudo é uma construção. Não dá pra gente sair plantando moranguinho e querer colher melancia, né? Exato, e também tem muita questão da autorresponsabilização, né? Enfim, nossa, tem muitas coisas que a gente poderia falar aí também sobre isso. Isso é um trabalho bem construído, né, Natália? Eu acho que quando a gente adota essa jornada, essa metodologia, ou essa técnica, essas ferramentas, sei lá o nome que a gente vai dar para essa abordagem, a gente traz muitas questões, né? E é bem isso. Às vezes as pessoas não querem mexer em outras questões da vida. E tudo bem, tá? Não tem. Como tu disse, uma hora vai chegar, né? Exato. Então, a pessoa vai voltar porque ela vai lembrar da Natália, ela vai lembrar da Dariane, ela vai lembrar de uma conversa que se teve em relação a isso, né? Que eu pude ter meu lugar, né? De fala. Na nutricionista louca lá que eu fui. Exatamente. Ou a nutricionista lá muito diferentona lá, estranha, que diz que não é dar papel. A boazinha nem tanto. Querida, muito obrigada. Assim, ó, sem palavras, eu adorei conversar contigo, estar mais próximo, acompanho, eu sou fã do teu trabalho, assim, sempre que eu tiver alguém que me procure que não é da Zona Sul, que eu não tinha lembrado. Ai, obrigada, foi ótimo. Porque eu admiro bastante tua caminhada e tu ter feito isso tão cedo, assim, isso é muito bom, isso é muito bom. Tomara, eu torço para que mais pessoas, né, mais nutricionistas, né, comecem a trilhar essa caminhada. E obrigada pelo convite. Adorei conversar contigo. Então tá. É isso. Agradecer o pessoal que estava aqui junto. Obrigada aí, pessoal que nos acompanhou e até o final firme e forte. É verdade. Certo? Então tá, obrigada. Um final de sábado e um bom domingo pra ti. Obrigada pra ti também. Tá, amada. Beijo. Um beijo. Tchau. Tchau. E agora?